Olá, eu sou a Andressa Fabris e vou contar uma história para você. Hoje nós vamos contar a história da primeira locutora de rádio FM de Santa Catarina. Ela tinha apenas 14 anos quando começou em Criciúma, em uma rádio local. Mas ela, com seu jeito jovem e moleque, conquistou o estado. Olá, seja bem-vindo. Hoje eu trago mais uma colega aqui para o nosso bate-papo, para contar a história, que retrata um pouco a história dela, mas também a história do jornalismo em Santa Catarina. A nossa convidada hoje é a Lizy Búrigo. Seja bem-vinda, Lizy, ao programa Andressa Fabris Conta. Vamos contar essa história aí, que é um marco no rádio de Santa Catarina. Tem certeza que você quer contar essa história? Eu tenho certeza. Tu tem certeza que quer contar essa história? Ai. A gente já está se divertindo aqui porque eu e a Lizy somos colegas de trabalho. Então a gente dá curso de media training juntos. E eu estou dizendo que ela vai me testar hoje, porque ela é a experiente em televisão, não eu. E ela disse que eu vou testar ela, porque eu vou testá-la como entrevistada. Então hoje nós estamos aqui numa prova, né, Lizy? É verdade, você tem o roteiro, né, das coisas que a gente precisa melhorar, enfim. Ela já começou falhando porque ela começou me perguntando: o que tu vai me perguntar? Já fica de sacanagem, né? E aí... Porque a primeira pergunta que o entrevistado faz, mas o que tu vais me perguntar, né? E isso não se faz, gente, fica a dica, não se faz perguntar para o repórter, para o jornalista o que ele vai perguntar. Vai ter alguma pergunta ali, né, assim, difícil ali, de responder, guardada, né? Carta na manga, ali, né? Carta na manga. Hoje vamos revelar todos os segredos. Mas a Lizy, ela foi a primeira voz feminina no rádio FM de Santa Catarina. Por isso que ela faz parte da história do rádio de Santa Catarina. E ela não era, assim, uma mulher madura no rádio. Ela era uma adolescente. E a gente vai contar isso tudo hoje, né, Lizy? Como é que começou essa história de uma adolescente com 14 anos em Criciúma, sendo locutora de rádio FM? Foi uma coincidência, porque eu tinha uma amiga e essa amiga conhecia um locutor da Rádio Eldorado de Criciúma, que a Rádio FM era novidade em Santa Catarina, porque só havia as rádios AM. E aí veio o Sinal FM, né, com uma proposta mais musical do que jornalística, do que era o AM. E essa minha colega tinha esse amigo que trabalhava na rádio e um dia ela encontrou ele no shopping em Criciúma, que também era uma novidade, né? Não existia um shopping. Aí nós nos encontramos para ir na escada rolante do Della Justina, porque todo mundo queria andar na escada rolante do shopping Della Justina. E aí ele me convidou para fazer um comercial, gravar um comercial sobre uma sorveteria. E porque ele, sei lá, achou minha voz uma dicção boa, não sei o que ele viu em mim. E aí eu pedi para meus pais para ir gravar esse comercial lá no Morro da TV Eldorado. E eles, imagina, se tu vai gravar comercial? Isso eu tinha 14 anos, né? Não, tu não vai gravar comercial, não sei o quê. Imagina, né? Chorei a noite inteira, porque é a minha oportunidade lá gravar um comercial, né? Tava toda bobinha. Bom, daí como eu sou muito moleca, né, até hoje, eu fui escondida. Começaram os segredos. E aí eu gravei o comercial e começou a rodar esse comercial na Rádio FM. Daqui a pouco meu pai e minha mãe assim, não é a Lizy falando? Bom, eu não fiquei de castigo porque eles gostaram do comercial. Já viram que tu era profissional no negócio antes mesmo de começar. E aí, imagina gravar um comercial escondido, gente, só eu mesma, né? Aí, enfim, posteriormente eu fui convidada para gravar outros e aí me convidaram para fazer um programa na Eldorado, um programa gravado que era o Ligue Se Ligue. As pessoas ligavam durante o dia, pediam uma música e aí eu apresentava as 12 melhores músicas no final do dia. Comecei a fazer esse programa gravado e ali eu acho que já veio meio aquela veia do jornalista, porque eu não me conformava só em anunciar as músicas, né? Eu comecei a estudar essas bandas que eu estava anunciando, esses cantores que eu estava anunciando, e eu comecei a comentar sobre essas bandas, cantores. E aí, posteriormente, surgiu a oportunidade de apresentar um programa Rock Mania,
que era justamente para falar sobre bandas, porque foi a década de 80, quando explodiu, né? Eu ia te perguntar, isso era por volta de 1984, 1985. Década de 1980 nós não tínhamos internet, por exemplo. Não. As informações sobre bandas não eram tão acessíveis. Como é que tu fazia para buscar essa informação, para estudar a história dessas bandas? Eu comecei a assinar a revista Bis, que era a única que trazia informações sobre música. E aí eu comecei, por meio dessas revistas, né, entender um pouquinho melhor sobre as bandas. E foi a partir daí que começou a pesquisa do jornalista Lise, que eu nem sabia, né, que seria jornalista, né. E aí esse programa eu comecei a fazer ao vivo, o Rock Mania, aos sábados. E foi um sucesso na época, porque os jovens não tinham outro meio de ouvir música e ter informações sobre as bandas. E esse programa teve uma audiência assim, que repercutiu bastante. Daí eu acho que foi o meu... que eu lembro com muito carinho, assim, sabe? Nessa época não estavas nem no ensino médio ainda, né? Eu estudava no segundo ano do ensino médio, do colegião, eu estava no colegião. E como é que fazia para conciliar? Como é que era a tua rotina como adolescente, estudante e locutora? Estudar não estudava muito não, né? Porque, como eu disse, eu era muito moleca e eu sempre fui muito peralta. E nas aulas eu era muito bagunceira, então minha mãe de vez em quando era chamada na escola e depois eu fui pro colegião porque ela era diretora. E aí, né, eu não podia aprontar porque daí a minha mãe era diretora. Gente, eu fiquei muito de castigo na minha vida, né? Então, mas o que acontece? Aí eu tinha a minha mãe começou a dizer, queres trabalhar na rádio? Tens que tirar notas boas. Então foi a moeda de troca da dona Júlia, inteligente, para eu levar os estudos a sério. E aí, se eu não passar... levou os estudos a sério? Aí comecei a... Cumpriu a promessa? Comecei a ficar mais responsável, né? Senão iam me tirar aquilo que eu mais amava fazer, que era trabalhar na rádio. Mas aí, dentro de todo esse contexto, Lise, sendo moleca, né? Ficando de castigo várias vezes, aprontando pelo jeito, né? Não vamos nem entrar em detalhes. Fazendo uma moeda de troca para trabalhar na rádio, estudar. Nesse contexto todo, tu foste convidada, ainda adolescente, a ir a Florianópolis para trabalhar na Rádio Atlântida, sendo a primeira locutora da Rádio Atlântida, a primeira mulher, né? Da Rede Atlântida. Da Rede Atlântida em Santa Catarina. Como é que foi isso, esse momento em família, né? Com os teus pais? Como é que tu conseguiu essa proeza de ir adolescente para lá? Olha, foi... Aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando na rádio, ao vivo, e eu recebi um telefonema do Sérgio Sirotsky, que era então o gerente da Rede Atlântida de FMs, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Nem sabia quem era o Sérgio Sirotsky. E aí ele ligou, eu sou o Sérgio Sirotsky, né, eu tô te ouvindo. Ele, te ouvi, né, porque ele não tinha celular na época. Não, estou te ouvindo aqui, não é, né? Eu te ouvi, né, indo de Porto Alegre para Florianópolis. Eu gostei muito do teu trabalho e eu gostaria de te convidar para trabalhar na Rádio Atlântida FM de Florianópolis. Aí eu, oi? Eu achei que era trote, sério. Aí eu disse, mas quem é? Daí anotei o nome e tal, e cheguei em casa e falei, mãe, mãe, pai, né? Ligou um tal de Sérgio Sirotsky pra mim, que diz que é o gerente de operações da Rádio Atlântida, me convidando para trabalhar em Florianópolis. Mas imagina se tu vai trabalhar em Florianópolis. Quem é esse Sérgio aí, não sei o quê? Não, tu não vai trabalhar em Floripa, não. Já foi um não de cara, né? Aí Lise chorou de novo, chorou. Daí aquela semana eu fiquei muito depressiva. Aí a tua mãe pensou, meu Deus, se eu não deixar, ela vai fugir. Ela vai dar um jeito. E qual foi esse jeito que a Lise deu? Não, aí a Lise ficou muito triste. Ficou muito triste. E a minha avó chegou pra minha mãe e falou, vocês não podem cortar o sonho dessa menina bonitinha, né? Aí eu sei que eles me chamaram e aí o pai e a mãe falaram assim, tu queres ir pra Florianópolis? Ai, quero, né? Então assim, tu tens tinha uma contrapartida, né? Tu vais ter que te sustentar, nós não vamos te dar nem R$1. Gente, eu tinha nem 16 anos, eu tinha 15 anos e pouco. Tu vais pagar o teu aluguel, vocês estavam certos, tu vais pagar teu aluguel, tuas contas, tu vais fazer o terceirão no Energia, que era um colégio que tinha lá, né? Não, acho que não Geração. Geração, que era um colégio, né? E se tu não tiver boas notas, mesmo assim tu vais voltar para Criciúma.
E eu tava com o namorado já lá, né? Tudo certo, né? Prancha de surf, né? LP embaixo do braço e o sonho. Partiu. Esse sonho? Hashtag partiu Floripa. E esse sonho, foi um sonho ou assim, foi mais duro do que a Liz imaginou? Foi um sonho com as suas dificuldades em alguns pontos, porque eu era uma menina, né, não tinha muito conhecimento sobre o tamanho que era a Atlântida FM na época. Eu não tinha essa noção, assim, era ingênua até, né? Talvez se eu fosse pensar hoje com a minha idade, eu acho que eu não iria. Mas, e também tive que me adaptar, porque eu vim de uma família que as minhas irmãs sempre ajudavam dentro de casa, a gente sempre tinha uma secretária, e eu não sabia fazer nada, gente, eu não lavava louça, eu não sabia nem fritar ovo, até hoje eu não sei, né? Não adianta dizer que eu não sabia fritar ovo, porque eu não sei até hoje. Mas eu não sabia fazer nada na cozinha, então foi uma adaptação, assim, tremenda, de ter que me virar com as minhas roupas, lavar, passar, aprender a cozinhar, porque também a grana era curta, administrar a grana. E eu me lembro que o segundo mês que eu estava em Florianópolis, cortaram a luz do apartamento que eu estava, e eu morava com mais 2 meninas, porque a gente não sabia que tinha que pagar a conta de luz, sabe? Então, assim, era uma coisa... Eu não sei como é que meus pais tiveram coragem de fazer, né? Mas foi assim, de certa forma, foi o aprendizado mais rico que tu tivesse na tua vida? Imagina, foi ali que eu aprendi a ser responsável, a ter que dar conta das minhas coisas, porque isso teriam consequências. A Lizy Peralta, naquela etapa, ela floresceu ainda mais ou ela deu uma acalmada na peraltice? Acalmou um pouquinho, né? Começou a acalmar Mas nunca perdi isso, assim, de ser assim, mais molequinho, nunca perdi muito. Mas com mais responsabilidade, né? Porque até então era né? Só queria fazer o que eu tava afim, né? Não tava afim de lavar louça, eu não ia lavar louça, né? Mas aí a gente começa a ter as responsabilidades e perceber que existe um ciclo na tua vida que tu tens que cumprir, não é só o que é bom, né? Uhum. E aí foi interessante. Aí comecei a trabalhar na rádio, num programa diário, todas as tardes, que também era um programa que se pedia música, não me lembro o nome agora, era Clube 100, era Clube 100 o programa que eu apresentava. E no começo foi bem interessante, assim, porque eu ficava muito nervosa para ler as notícias, e aí eu gaguejava muito quando eu ia ler, e aí eu comecei a levar, né, dos meus chefes, né, tive que melhorar, então aí que eu comecei a ter que estudar mais, a aprender a trabalhar melhor com a minha voz, né? Comecei a entender o que era a Lizy radialista, sabe? Que até então eu tava na onda, né? A gente vai para o intervalo rápido e na volta a gente vai comentar com a Lizy, conversar com a Lizy sobre o impacto de ser a primeira mulher na Rádio FM em Santa Catarina. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Nós estamos conversando com a Lizy Búrigo, que é jornalista. Ela tem uma extensa trajetória, mas o primeiro bloco a gente só conversou sobre o início dessa história, quando ela foi a primeira locutora de rádio FM em Santa Catarina. Lizy, eu li uma matéria do Diário Catarinense da época, anunciando a tua estreia na rádio FM como a primeira locutora. E ali naquela matéria falava da resistência... quanto a ser uma mulher. Na verdade, eles não tratavam como uma resistência, mas eles comentavam algumas coisas, por exemplo, que mulheres ligavam para a rádio para te ofender. Uhum. Como é que foi esse momento? Qual foi o impacto de ter uma mulher no rádio FM, né? Porque no rádio AM já estavam acostumadas a ter vozes femininas, mas no FM não, né? Como é que foi esse impacto? Porque a gente hoje fala muito dessa questão do machismo. E, na verdade, eu sofri pelo lado das mulheres, porque as mulheres são muito machistas quando elas querem ser também.
E foi interessante porque eu vim ocupar um espaço para abrir a porta do mercado para outras mulheres que poderiam também trabalhar no rádio. E o que aconteceu é que eu comecei a sofrer algumas ofensas. E na época não existiam WhatsApp, né? Facebook, as redes sociais, então as ofensas eram por telefone aqui. Né? Que tipo de ofensas? O que você está fazendo aí? Deixa eu lembrar. Jeitinho baixo Sabe falão, que eu deletei, assim? né? Porque tem coisa que a gente tem que deletar. Mas era assim, que horas vai começar o fulano, sua chata, sai daí, sua chata. Mas em contrapartida, o programa, a audiência do programa, ela crescia. Sim. Então, não, assim, não foi algo que motivou os diretores, a gerência da rádio não, vamos regredir e vamos voltar com homem só. Não, pelo contrário, elas odiavam, mas ouviam todos os dias, porque elas queriam ouvir para me malhar. E aí o programa tinha uma boa audiência, assim, eu tinha muitos patrocinadores, bastante patrocinadores. Tanto que ele ficou, acho que uns 7, 8 anos no ar, esse programa. Nessa matéria já falava que tu querias estudar jornalismo, né? Que planejava fazer vestibular para jornalismo. Como é que foi esse momento? Porque não sei se foi nessa época que tu já teve bebê, né? Que teve a Bruna junto. Como que foi essa passagem, né, do rádio? Quanto tempo ficaste no rádio em Florianópolis, a faculdade? Na verdade, quando eu fui para Florianópolis, eu trabalhei, acho que eu fazia uns 6 meses que eu estava na Atlântida e eu acabei engravidando da Bruna, com 17 anos daí. Não, quase 17. Ali. E aí eu engravidei e aí veio mais uma responsabilidade que era o meu bebezinho, né? Mas a Bruna veio porque veio também para ajudar, eu dar uma acalmada, né? E aí eu me concentrar mais no meu trabalho, que daí eu parei de surfar, porque daí não deu mais para surfar, e me concentrei mesmo no meu trabalho da Atlântida, que eu estava totalmente apaixonada, e comecei a me dedicar mais aos estudos também, porque eu sabia, eu estava indo para o terceirão, tinha que terminar o terceirão, e comecei a perceber aquilo que a minha mãe sempre dizia, que eu precisava ter uma mala de conhecimento, que ela dizia que a minha mala era vazia, que eu precisava encher aquela malinha, né, que se eu quisesse crescer na minha vida profissionalmente, que eu não ia ser a locutora a vida toda ali naquele meu limite da minha idade, que eu era eu tive uma boa receptividade do público em função de eu ser uma menina, mas eu jamais poderia fazer aquilo hoje, por exemplo. Então, cada coisa na sua idade, né? Então, aí a minha mãe começou a dizer, não, tu precisa estudar mais, tal, e aí eu comecei a levar bem mais a sério meus estudos, assim. Foi a partir da gravidez? A partir da gravidez que eu comecei a me dedicar, e tanto que eu saí desse colégio, fui pro colégio, que era o maior estadual lá de Florianópolis na época. Não lembro o nome dele agora, da escola. Não é o Instituto de Educação. É Instituto Estadual de Educação. E na época eu fui uma das melhores alunas, assim. Aí me dediquei mesmo. Acho que a Bruna foi uma quieta e... E a Bruna veio moleca igual a Lizzy, não? A Bruna é bem mais calminha. A minha mãe fala assim, olha... Tu teve sorte. A Bruna é muito calma, a Bruna é bem calma, dedicada, sempre foi muito responsável, desde pequena, assim, sempre muito, bem diferente de mim. E depois da Atlântida, o que veio? Na Atlântida, eu fiquei em torno de uns 6, 7 anos, e aí veio a proposta de trabalhar na televisão, na rede OM de televisão, que começaram a fazer um programa jornalístico diário, mas até então eu não fazia jornalismo. E além desse programa me convidaram para ir para uma rádio concorrente da Atlântida, e aí eu faria as duas coisas. E aí eu fiquei, porque eu gostava muito de trabalhar na Atlântida, né? E aí eu fiquei assim, mas aí era uma outra oportunidade profissional, que era eu ir para a televisão. E aí eu agarrei essa oportunidade, fui trabalhar na rede OM, fazia um jornal diário, eu não produzia, eu só apresentava o jornal, eu chegava lá e ele estava todo pronto. E também fazia um programa à tarde na rádio Cidade, que era em São José, um programa musical, a mesma coisa, assim. E eu fiquei um tempo, eu me lembro que hoje a gente tem um teleprompter na televisão, né, que você lê ali. Na época era passava assim como se fosse aquele mimeógrafo.
E aí ficava passando aquelas letras assim, tudo embaralhado, de vez em quando dizia assim, meu pai, o que tá escrito ali, né? Aí de vez em quando eu dava umas inventadas, assim, porque senão... Escrito à mão? Escrito à mão? Não, aquilo? era batido a máquina de escrever, era como se fosse um mimeógrafo, e ficava um operador passando aquela folha. O Léo lembra, né? Começar a entregar a galera ali. Entregar a idade. Não tinha teleprompter, não tinha internet, não tinha nada naquela época, né? Estrutura. Por isso que essa geração hoje tem muitas facilidades, né? A gente tinha que resolver com o que tinha. Esse momento na TV OM foi um momento chave para mostrar que a jornada profissional da Lizzy dali para frente seria em televisão, ou tem determinados momentos assim, ou que tu olhas e diz, eu queria voltar a fazer rádio? Eu gosto de fazer as duas coisas. Então eu estava me realizando, porque eu comecei a abrir as portas para a televisão, mas eu não deixei o rádio, ele continuava comigo. E mais ali foi, acho que onde despertou o meu interesse em realmente ser jornalista, porque eu não tinha pensado em ser jornalista. Eu era radialista, gostava de fazer programa musical, tal. Eu não pensei em ser jornalista na minha vida. Eu acho que foi a partir daquele momento que eu comecei a apresentar o telejornal que despertou esse lado Lizzy jornalista. E de lá eu acabei tendo que voltar para Criciúma, porque na época meu ex-marido ficou desempregado, a gente teve que vir para cá. Fui trabalhar em confecção, nada a ver, saí, abandonei todo o meu trabalho em Florianópolis e fui gerenciar a loja de uma confecção que era da minha irmã e do cunhado dela. E fiquei trabalhando, eu acho que uns 3 anos, né, na gerência desta loja. Nada a ver, né? Mas foi um momento de parar para pensar, foi bem importante isso, porque foi quando eu pensei assim, realmente eu amo a comunicação. E aí eu senti muita necessidade de voltar. Aí eu pensei, mas agora eu preciso fazer uma faculdade. Aí foi quando tu foste fazer a faculdade de jornalismo na Unisul? Na Unisul em Tubarão, que é o que tinha na região aqui. E aí comecei a fazer a faculdade, eu acho que eu estava no 2º semestre, voltei para trabalhar na Rádio FM, conciliava a confecção e a Rádio FM em Morro da Fumaça. E logo em seguida já recebi um convite para fazer um freela na RBS de repórter. Estava na 2ª fase ali, quase indo para a 3ª. E eu disse, agora. Fui. E aí eu comecei como freela, eu acho que não fazia nem um mês que eu estava de freela, abri uma oportunidade e já me contrataram. E aí eu fiquei 12 anos trabalhando como repórter. E aí tu foste repórter, mas também fosse chefe ali, né? Fosse coordenadora de redação, enfim. Essa mudança de posição de repórter para a chefia, o que representou na tua vida? Acho que essa questão da liderança já começou a surgir ali quando eu tive essa oportunidade da confecção, porque eu era gerente da loja. E eu acho que daí a gestão começou a aparecer na Lizzy também. E aí, quando eu fui trabalhar como jornalista na TV, comecei a produzir reportagens e chegou uma época que ou eu saía de Criciúma, eu tive convite para ir para trabalhar na Globo de Bauru, São Paulo, mas foi uma época que eu estava me separando, eu disse, não posso sair de Criciúma agora, né, preciso ficar mais com a minha filha e tal. E aí, ou eu saía da TV, ou eu mudava de função. E aí surgiu a oportunidade de coordenar a chefia de redação aqui da RBS de Criciúma, o sul do estado. E aí eu agarrei essa oportunidade e comecei a coordenar, então, o jornalismo aqui. E da RBS a gente vai para outra etapa da vida da Lizzy, que é a etapa acadêmica, né? Porque nós já estamos terminando o programa, essa história é muito longa. Não, eu falo pouco também. E a Lizzy foi a responsável por implantar o curso de jornalismo na Faculdade SATIC aqui em Criciúma. Então, da prática, a Lizzy partiu para a educação. Para a educação e para a teoria, para o lado mais acadêmico, né? Como é que foi essa transição? Para você ver, né, Andressa, como a vida dá voltas, né? Eu, que era moleca, não gostava de estudar, né? Hoje lido com educação e tento educar os meus alunos. E eu acho que é até importante isso, porque a minha história mostrou que sem o estudo, nós não somos nada, a gente não evolui, né? O estudo nos faz abrir novas portas.
E hoje é isso que eu levo com muito amor para a faculdade do curso de jornalismo da SATIC. Ali foi uma grande surpresa na minha vida, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com educação. E como eu já estava trabalhando com gestão, surgiu essa oportunidade então de coordenar o curso. Eu recebi o convite do Carlos Ferreira, que foi um corajoso, né? Não sei o que ele olhou e falou, não, eu acho que é ela. E na época foi um desafio, que o curso não estava aprovado pelo MEC ainda. Nós tivemos 3 semanas para reformular a grade, a matriz curricular dele e conseguir ser aprovado pelo MEC. Eu não tinha experiência nenhuma e foi assim algo que foi um acontecimento maravilhoso na minha vida, de poder ter essa oportunidade de trabalhar com a educação ali na SATIC, e onde me encontro muito feliz, né? 11 anos já. Pois é, 11 anos. Assim, para a gente encerrar e resumir, qual foi disseste mesmo, né? Não tinha experiência nenhuma na área de educação ou sequer montar uma grade curricular. Mas qual foi o maior aprendizado nesse período de estar à frente do curso de jornalismo da SATIC? O maior aprendizado é aprender todos os dias. E porque a gente aprende com os nossos professores doutores, a gente aprende com os nossos alunos, eles nos ensinam cada coisa todos os dias, né? É sempre o aprender e sempre entender que a gente não sabe nada dessa vida. E uma outra coisa que sempre me fortalece muito não tenha medo dos desafios. Os desafios que te fazem crescer. E hoje eu me sinto assim, eu acho que eu não joguei nada fora na minha vida, porque tudo que apareceu de desafio, eu assumi e tentei cumprir. E bom, Lizzy, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada também contar essa tua história, pela oportunidade. A gente nem contou toda a história ainda, mas já deu para entender como é que a Lizzy chegou aonde ela está hoje, né? E por que ela tem um trabalho tão reconhecido. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada a você também que nos acompanhou. Na semana que vem a gente tem uma nova história para contar aqui para vocês.